A igreja viva do Senhor Jesus, em todo o tempo ela existiu na terra. O tema hoje é a igreja viva de Jesus Cristo. O que faz uma igreja ser tão atraente e tão simpática como era a igreja que nós denominamos como igreja primitiva? Porque aquela igreja era tão atraente, porque aquela igreja era tão simpática, porque aquela igreja recebia diariamente pessoas no convívio dos salvos. A resposta, meu amado irmão e irmã, é muito fácil de dar. Aquela igreja era tão atraente, aquela igreja era tão simpática, aquela igreja era tão poderosa, porque era uma igreja viva. Não era uma igreja morna, não era uma igreja morta, não era uma igreja que tinha a filosofia como a base da sua doutrina ou da sua vida. Não. A igreja tinha Jesus Cristo como a base da sua vida. E ela recebia de Jesus Cristo o grande e maravilhoso poder. Todos aqueles que recebem o poder de Deus, o Espírito Santo, eles se tornam crentes vivos, eles se tornam crentes dinâmicos, eles se tornam crentes que não temem a morte, porque sabe que mesmo que morra, a sua carne desce à sepultura, mas o seu espírito vai para Deus, que deu. Sabe que morrer não é um fim. Tem certeza que morrer é o início de uma vida plena e completa com Deus. Igreja viva. Em todos os tempos, Jesus teve na terra uma igreja viva. E não será agora que está prestes Jesus voltar, que a sua igreja será uma igreja morna ou morta. Não. A igreja de Jesus sempre triunfou e sempre triunfará, porque é uma igreja viva. Diga, eu faço parte da igreja viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aplaude a Jesus. Aleluia. A Bíblia descreve, louvado seja Deus, a Bíblia descreve, amados, porque essa igreja era uma igreja viva, atraente, simpática, destemida e poderosa. Aquela igreja não temia nada. Nós tememos aqui, no momento, a Covid-19, mas se fosse os apóstolos, eles não temiam. Eles não temiam perseguição. Eles não temiam a fome. Não temeram a fome. Não temeram a nudez. Não temeram a perseguição. Muitos deles foram decapitados. Outros foram crucificados. Pedro chegou a ser crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a fé. Permaneceu firme, permaneceu em todo o tempo vivo no Senhor.
O seu corpo tombou, mas a sua fé e o seu espírito nunca tombaram. Sempre estiveram vivos na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque aquela igreja que nós denominamos como igreja primitiva era tão marcante, foi tão marcante no mundo, porque era viva. Toda a igreja viva, ela tem pontos que nós podemos determinar que faz uma igreja viva. O que é que faz, o que fez no passado e o que é que faz a igreja ser viva? Versículo 42. Você que está com a Bíblia aberta, olha o que faz a igreja ser viva, cheia do Espírito Santo, cheia de energia. O versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira coisa que faz a igreja ser uma igreja viva é ela perseverar nos ensinos do seu pastor. A igreja tem um pastor e tem rebanho. Não é realmente o rebanho que manda no pastor. O rebanho que quer mandar no pastor não é uma igreja viva. Ela é uma igreja rebelde e não uma igreja viva. Hoje vivemos momentos em que alguns crentes são rebeldes e se acham que pode dar orientação para a sua própria vida. Isso realmente quebra a harmonia daquilo que Deus criou. Deus disse: eu dei um para os apóstolos, eu dei outros para mestre, eu dei outros para pastores, outros para profetas e evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Tem crente, porque ele começou a ler o Salmo 23, ele já se acha capaz, ele não precisa mais de orientação, ele não precisa mais de perseverar no ensino do seu pastor, quer perseverar no ensino da sua compreensão mental. E isso não faz a igreja ser viva, faz a igreja ser problemática, doente, faz a igreja estar dividida. Uma igreja dividida não é uma igreja saudável. Uma igreja que o pastor quer uma coisa e as ovelhas querem outra, não traz benefício nenhum. Olha o que diz aqui a palavra: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam, naquilo que os pastores deles, que eram os apóstolos, ensinavam. Seguiam o ensino dos apóstolos e não seguiam as suas filosofias de vida, não seguiam a sua alta espiritualidade, o seu jastismo. Não, eu já sei orar em línguas, eu já sei profetizar, eu já tenho o Espírito Santo, então agora eu posso ser o tal. Não pode. Quebra os princípios de Deus. Em todo tempo, ovelha precisa de pastor. Não é a ovelha que lidera pastor, é pastor que lidera a ovelha. Esse é um princípio estabelecido, porque aquela igreja era uma igreja viva, porque elas perseveravam. Todo o povo perseverava
na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam era a lei. Hoje nós temos em cada esquina uma igreja, fruto de rebeldia, fruto de desobediência, fruto de divisão, fruto de falta de perseverança no ensino apostólico daquela igreja. E muitos até levantam a mão e dizem assim: glória a Deus, abriu mais uma igreja. Fruto de rebeldia? Fruto de divisão? A igreja que é aberta por fruto de divisão, de rebeldia, ela não vai ser uma igreja viva. Mesmo que tenha muitas pessoas, mas não vai ser uma igreja viva. A igreja viva, ela segue um princípio. A igreja viva, ela segue uma cadeia de comando. A igreja viva, ela não nasce no coração do homem. A igreja viva nasceu no coração de Jesus Cristo. E não no coração do homem. Hoje nós temos, em cada esquina, um grupo de pessoas que deixaram a perseverança apostólica, os ensinos do seu pastor, para seguir as suas ideias, do seu espírito humano e da sua autossuficiência. E hoje a gente vê uma igreja fraca por causa das muitas divisões que tem. Hoje a gente vê uma igreja sem poder por causa das muitas divisões que tem. Porque hoje todo mundo, a maioria, não quer ser ovelha. Quer ser pastor. Quer ser pastor. Quer receber elogios. Não quer dar elogios a Jesus. Não quer engrandecer o nome de Jesus. Mas quer que o seu próprio nome seja engrandecido. Por isso, a gente vê uma igreja fraca. A gente vê uma igreja que não consegue, às vezes, abrir o céu. A gente vê pessoas que não conseguem nem as respostas mínimas para as suas orações. Porque não sabe perseverar nos ensinos dos seus líderes. Deus colocou líderes para ser obedecidos. Deus colocou líderes na igreja para que sejam mestres, ensinadores. E não para que sejam competidores como as suas ovelhas. Eles perseveravam. Por eles perseverarem nos ensinos dos apóstolos, aquela igreja tinha comunhão. Diga, quem persevera na doutrina, nos ensinos dos apóstolos, tem comunhão com Deus e tem comunhão um com o outro. Aleluia! Eles perseveravam. Era o ensino de Pedro, era o ensino de João, era o ensino de Tomé, era o ensino dos apóstolos, que era realmente a força da igreja, e não os achismos filosóficos da mente humana. Perseveravam na comunhão. A igreja tinha comunhão. Perseveravam no partir do pão. Era uma igreja generosa. E perseveravam nas orações. Os crentes se reuniam para orar. As suas lutas, as suas dificuldades não era vencido por meia dúzia de crente que aparecia de vez em quando para orar. Não, eles perseveravam. A Bíblia diz muito clara que o coração da multidão era um. A igreja não era pequena. A igreja era num local só, em Jerusalém, mas não era pequena. Para você ter ideia, a igreja em um dia batizou 3.000 pessoas.
Em 2 anos, a igreja tinha 8.000 pessoas. Não era uma igreja raquítica, com 2 ou 3 pessoas. Era uma igreja que, após a morte de Jesus, a ascensão de Jesus, ela está estabelecida em Jerusalém, com 8.000 crentes, sendo que 3.000 foi no dia de Pentecostes, batizado por Pedro. E aquela multidão de pessoas perseveraram no ensino de Pedro, perseveraram no ensino de todos aqueles apóstolos que não tinham divisão. Era uma igreja viva porque não tinha divisão. Era uma igreja viva porque não tinha partidarismo. Era uma igreja viva porque ninguém queria ser melhor do que outro. Hoje um crente aprendeu a ler um livro da Bíblia, já quer ser melhor do que o outro. Já quer se achar mais espiritual. Já quer se achar mais usado por Deus. E aí abre uma igreja na primeira esquina que encontra, causando uma divisão à igreja do Senhor. A igreja viva, ela não divide. A igreja viva, ela não subtrai, ela soma e multiplica. Amém? Versículo 43. Uma igreja viva é cheia de crentes verdadeiramente convertidos. Em cada alma havia temor. Preste atenção para essa frase. Em cada alma havia temor. Cada crente verdadeiramente buscava o novo nascimento. Cada crente verdadeiramente se convertia. Eles não iam à igreja atrás de uma bênção. Eles não iam à igreja atrás, por exemplo, de uma cura, não é pecado. Eles não iam na igreja atrás de um casamento confortável, também digo, não é pecado. Mas eles iam porque tinham sede de Deus. Eles iam porque queriam mais de Deus. Eles iam porque tinham as suas vidas convertidas a Jesus Cristo. Por isso era uma igreja viva. Todos aqueles que têm a sua vida convertida a Cristo, torna-se um cristão vivo. Porque as suas intenções não é uma intenção de brilhar na terra, mas a sua verdadeira intenção é brilhar no céu. É um dia estar com Jesus, um dia estar no lado de Cristo. Porque, amado, tudo que nós fizermos aqui, vai ficar aqui. Agora, tudo que nós fizermos para nós, aqui, vai ser resposta no céu. Tudo que você fizer por alguém aqui na terra, fica aqui. Mas o que você fizer pela sua santificação, pela sua devoção a Deus, pelo seu respeito a Deus, pelo seu temor a Deus, pela sua sinceridade para com Deus, isso vai refletir na eternidade. Não vai refletir na eternidade os nossos atos de ir ao culto, mas vai refletir na eternidade o nosso compromisso sincero com o Senhor, que é aquele que recebe os nossos cultos. Jesus Cristo. Você entende? Cada um havia temor. E por haver temor, todos os crentes convertidos, todos os crentes respeitando a palavra de Deus, sem ciúme, sem inveja, sem contenda, sem partidarismo, sem grupinhos, sem divisão. Havia temor. E por haver temor, não haver grupinho, não haver divisão, os prodígios, os sinais, as maravilhas, era coisa mais simples. Paralítico andava, cego via, coxo se levantava, defuntos, mortos ressuscitavam. Sabe por quê? Porque toda a igreja vivia em comum acordo.
era só um pensamento daquela igreja. Aquela igreja não pensava em grandeza. Aquela igreja não pensava em se aparecer. Aquela igreja pensava em uma coisa só: fazer a vontade de Deus. Para que o nome de Deus, o nome de Jesus, fosse engrandecido. Tremendo o que diz a palavra. Havia temor, havia respeito. Todos respeitavam ao Senhor, a Deus. Hoje, nesse mundo moderno, em 2021, no século 21, podemos ver uma igreja, amado, metade de uma igreja comprometida com Deus, a outra metade mundana, contenciosa, ciumenta, invejosa, partidária. Ainda em pleno século 21, encontramos na igreja aqueles que se dizem ser de Paulo, aqueles que se dizem ser de Pedro, aqueles que se dizem que não vai com a cara do pastor fulano de tal, que gosta do pastor ciclano. Nesses tempos, ainda temos uma igreja partidária, mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo, mesmo que ela esteja no meio dos partidários, a verdadeira igreja de Jesus está viva. Qual igreja você pertence? A igreja viva de Jesus Cristo? Ou a igreja que está misturada com a igreja de Jesus, mas é morna, é morta, não opera, não tem vida, não tem como ter vida fora de Jesus, não tem como ter vida se não seguir a doutrina de Jesus Cristo estabelecida na palavra de Deus. Porque havia muitos prodígios, porque era uma igreja viva, não era uma igreja que tinha contenda, não era uma igreja que tinha murmuradores, não era uma igreja que tinha aqueles crentes que gostava de se aparecer. O gostar de se aparecer de Paulo era esse: não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo só gostava disso, de que as pessoas vissem na vida dele a presença de Cristo. Uma igreja viva, ela não mostra a sua luxúria, ela não mostra o seu patrimônio, ela não mostra a sua riqueza. Uma igreja viva, ela mostra o poder do Espírito Santo que ela tem. O poder do Espírito Santo que ela tem. Versículo 44. Diz a palavra: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma família. A igreja era uma família. O problema de uma pessoa era problema da outra. A necessidade de um irmão era a necessidade do outro. Um ajudava o outro. Um amava o outro. Um se dava para o outro. Não havia realmente partidarismo. Não havia essa coleta de informações, de doutrina. Ah, você crê no falar em língua? Não, eu não creio. Você crê naquilo outro? Eu não creio. A sua igreja batiza como? Sacudindo água na cabeça ou mergulhando lá no rio? Como é? Olha, só está certo se for mergulhado no rio. Aquele batismo que joga água na cabeça não vale nada. Hoje a igreja é uma coxa de retalho. É tanta doutrina, é tanto ensino, mas não é o ensino dos apóstolos. É o ensino do coração do homem. É o ensino daquele homem que quer, através da sua argumentação, através da sua sabedoria, implantar suas doutrinas
na igreja de Cristo. Ninguém precisa implantar doutrina na igreja de Cristo, porque o Espírito Santo nunca vai aceitar. O verdadeiro doutrinador da igreja de Jesus Cristo é a palavra que ele deixou. Quem doutrina a igreja de Jesus é a palavra que ele deixou. Não são os meus argumentos filosóficos, teológicos, cheios de sabedoria ou qualquer coisa assim. Não. É aquilo que Jesus deixou. Ele mandou seguir a verdade. E a verdade está na sua palavra. Diga, eu pertenço à igreja viva de Jesus Cristo. Versículo 45. Uma igreja generosa. Uma igreja que tinha um coração aberto. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Amado, eu quero dizer à igreja missionária a apacentar. Não vamos deixar um irmão aqui passar fome. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Não vamos deixar um irmão passar fome. Se ele desempregar, ele vai ter a nossa ajuda. Se as coisas ficarem difíceis para ele, não vamos deixar um irmão passar fome. Se não temos deixado, não é a Covid-19, a 20, a 21, sei lá, quantas aparecerem, não vai mudar o nosso comportamento diante de Deus. Não vai mudar. O apóstolo Paulo diz, quem é que vai me separar do amor de Deus? É a fome? É a nudez? O que é que vai me separar? É a perseguição? São os demônios? É o que dá para acontecer? O que é que vai me separar do amor de Deus? O apóstolo Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem demônio, nem principado, nem potestade, nada me separará do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo fazia parte da igreja viva. Se tem crente que faz parte da igreja viva, diga amém. Se não tiver, procure aonde congregar, porque essa igreja faz parte da igreja viva. Amém? Congregou aqui tem que ser crente vivo. Tem que ser crente vivo. Tem que ser crente que segue a doutrina da palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos. E coisa linda. Que coisa linda. Vendiam as suas propriedades e bens. Distribuía o produto entre todos. E não havia um necessitado sequer. Deus seja louvado. Se a igreja, amado, não pode ajudar a si mesma, como ela vai poder ajudar o mundo? Se eu não abro mão para ajudar o meu irmão, que eu conheço, que eu dou a paz do Senhor para ele, todo domingo, como é que eu vou ajudar o mundo? Porque a igreja, às vezes, ela não ajuda o mundo. É porque não tem? Não. É porque ela é morna ou morta. Se ela é morta para com os que estão dentro de casa, ela é morta também para os que estão de fora. Se eu não tenho amor para pregar a palavra de Deus, primeiro, na minha casa, eu vou ter amor para pregar a palavra de Deus fora da minha casa? Muitos invertem. Muitos começam pregando fora de casa, para um dia pregar dentro de casa. Aí quando vai pregar dentro de casa, é tarde demais. É tarde demais. Aí morreu fulano, que não foi salvo. Morreu cicrano, que não foi salvo. Por quê? Deixou de pregar, de priorizar a pregação da palavra dentro de casa. Uma igreja viva, ela começa evangelizando os seus familiares. E não o mundo.
Que interesse eu teria de sair daqui e ir pregar na África, no Japão, na Coreia e deixar a minha família carente, dispersa de Deus, faminta da palavra? Primeiro a minha casa e depois os confins do mundo, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Diga comigo, a igreja viva, ela é generosa, ela se dispõe, digam, ela se dispõe em ajudar. Essa é a verdade. Não adianta levar só a palavra e não levar roupa para quem está nu. Não adianta levar a palavra e não levar pão para quem está com fome. A Bíblia diz que a obra é morta. Encontramos as pessoas famintas e dizemos bem assim, não, Deus vai resolver o seu problema. Sim, Deus vai ajudar quem? A mim e a você que fomos lá. Se Deus nos levou lá para ver a necessidade das pessoas, é porque Deus sabe que nós podemos mover uma situação para ajudar a melhorar o estado de vida de alguém. E não simplesmente levar a palavra. Não, Deus um dia vai abrir as portas para você. Não foi assim com a igreja primitiva dos apóstolos. Quando eles viam alguém necessitado, eles até se desfaziam do que tinha para ajudar aquela pessoa. Eles vendiam o que tinham, mas não deixavam aquela pessoa passar fome, não deixavam aquela pessoa nua, não deixavam aquela pessoa descalça. Porque eles eram generosos. A igreja viva do Senhor Jesus, em todo tempo ela existiu na terra. Nem todos são vivos, alguns são mornos, outros estão mortos dentro da casa do Senhor. Mas Deus ainda tem a sua igreja viva na terra. E eu faço parte dela. E você? Eu faço parte dela, eu tenho certeza que eu pertenço à igreja viva de Jesus Cristo. Generosidade. Não havia necessitados. Versículo 46. Olha o que diz a palavra. Perseveravam diariamente, unânimes no templo. Era uma igreja que congregava. Era uma igreja que congregava. Era uma igreja que tinha comunhão, partia o pão de casa em casa. De casa em casa havia o pão espiritual e havia o pão físico. Nesse tempo, até os crentes que é isolamento. Você acredita que eu já ouvi crente dizer, pastor, não venha na minha casa agora não. Pelo amor de Deus, não venha na minha casa agora não. Crente, quer isolamento, quer distanciamento. Aonde está o verdadeiro evangelho? No coração dessas pessoas. Claro que nós temos que ter prudência, temos que nos precaver, temos que realmente cuidar de nós, para poder cuidar dos outros. Mas, aonde estiver um doente, pode contar comigo que eu vou. Aonde estiver um necessitado, pode contar comigo que eu vou. Aonde estiver alguém para ser curado, pode contar comigo que eu vou. Aonde estiver alguém que precisa ser ressuscitado, e Deus me deu autoridade para ir, eu vou. Eu vou. Sabe por quê? Porque a igreja viva, ela faz diferença na terra. Não há necessidade alguma para a igreja viva fazer diferença no céu. Para quê? O que é que eu vou ganhar em mostrar no céu ser uma igreja viva? Será que no céu eu vou ficar gritando no meio da multidão para que todos notem que eu oro em línguas? Lá no céu não haverá necessidade, nada disso.
Agora é tempo de você mostrar que você está vivo em Jesus Cristo. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão em casa, tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Diariamente eles congregavam. Havia oração todas as 3 horas da tarde no templo lá em Jerusalém. E eles iam. Lembra? Pedro e João curou o coxo de nascença no período de oração da tarde. 3 horas da tarde havia oração. Havia realmente um templo aberto para se orar. No sábado se reunia para adorar. Eles congregavam. E as casas de cada um, o lar de cada um era uma extensão da igreja. Por quê? Lá individualmente, na família, havia orações. Lá individualmente, na família, havia realmente o temor e o respeito a Deus. Muitos saem do culto, amado, e vão ver coisas que não devem ver nas redes sociais, na televisão. No outro dia é a mesma coisa. Interessam-se mais para as programações efêmeras, mundanas, que o mundo oferece, e não para as coisas de Deus. Mas a igreja viva tem o seu altar na casa de cada crente vivo. Quem é vivo, diga amém. Então a sua casa é um altar a Deus. A sua casa não pode ter 2 altares, um altar a Deus e outro a Baal. Um altar que glorifica a Deus e um altar que glorifica o pecado. Não pode ser assim. Quantos não são os crentes permissivos e permitem dentro da sua casa a fornicação? Permite filhos amigados dentro de casa. Permite netos amigados dentro de casa. Permite que a casa seja profanada. Filhos leva a namorada para dentro de casa e transa dentro de casa, engravida dentro de casa, na casa de crente. E pode ser considerado uma igreja viva isso? Não. Uma igreja viva é uma igreja onde o pecado não impera. O pecado não impera. É como disse o homem de Deus, servo do Senhor e servo de Moisés. Josué disse: vocês escolham como vocês querem ser, vocês escolham a quem vocês querem seguir, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma igreja viva, o lar que impera é Jesus Cristo. Quem manda no lar é Jesus Cristo. E ai daquele que um dia conheceu Deus Todo-Poderoso, desviou e deixou o mal, o mundo, o pecado, os demônios entrarem dentro de casa. Deus não vai cobrar da esposa. Deus vai cobrar do homem que aceitou Jesus, que colocou a sua família na presença de Deus, mas depois negligenciou o seu sacerdote. Negligenciou o seu sacerdote. E aí permitiu, que o pecado entrasse dentro de casa. Muitas esposas, muitas mães sofrem com maridos que deixaram de cumprir o seu papel, de ser homem de Deus, de ser um instrumento vivo na presença de Deus, para ser um instrumento, um tição apagado. Para ser uma igreja morna ou morta. Deus não tem prazer nisso, não. Eu tenho que me permanecer firme e aceso, não só por causa de mim mesmo, mas por causa de uma esposa, por causa de filhos que eu tenho, por causa de netos que eu tenho, por causa de bisnetos que vou ter. Eles terão que dizer: olha, preciso ter pelo menos a metade da fé do meu avô. E isso é confortável. Isso é o que Deus quer de uma igreja viva.
Deus não tem prazer numa igreja morna. Deus não tem prazer numa igreja morta. Mas eu quero lhe dizer, mesmo que haja alguns mortos dentro da igreja, mesmo que haja alguns mornos dentro da igreja, Deus tem dentro da igreja a sua igreja viva. E quem faz parte dela dá glória a Deus e aleluia. E aplaude o Senhor. Congregavam diariamente. Em cada casa era uma extensão da igreja. Partiam o pão e se alimentavam espiritualmente. No templo e em casa. Se alimentavam fisicamente. Versículo 47. O que atrai a igreja é o poder de Deus, amado. O que atrai a igreja, o que atrai as pessoas à igreja, é o poder de Deus. Não é a beleza exterior, não é a beleza da sua fachada, não é o nome que tenha. Ela pode ter um grande nome, Igreja Pedacinho do Céu, é um grande nome. Mas se não tiver o poder de Deus, não há pedacinho do céu nenhum ali. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe por que havia salvação? Sabe por que havia cura? Sabe por que havia libertação? Diga comigo, porque a igreja, todos digam, porque a igreja era uma igreja viva. Numa igreja viva a cura, numa igreja viva a libertação, numa igreja viva a manifestação do poder. E eu quero dizer a você, meu irmão, se você ainda não se conscientizou, vai se conscientizar agora. Você foi chamado para ser na terra uma igreja viva de Jesus Cristo. É uma igreja viva, não é esse crente insosso. Não tem nem sal e nem açúcar. É insosso. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser realmente, o sal da terra. Aquilo que dá sabor. Fomos chamados para isso. Esse é um momento que mais as pessoas estão precisando de Deus. Esse é o momento que a igreja mais precisa evangelizar. Esse é o momento que a igreja mais precisa falar de Jesus Cristo na terra. E não está com medo, desapercebida, pedindo a Deus, Deus tenha misericórdia de mim, não me deixa morrer. Ah, amado, um dia nós vamos morrer. Seja do que for, um dia nós vamos morrer, porque estamos vivos. Mas nós temos uma missão, e a missão que nós temos é resgatar as pessoas da perdição eterna. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente, e só a igreja viva de Jesus Cristo pode ressuscitar os mortos espirituais que estão de norte a sul, de leste a oeste, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, no planeta. Quantas pessoas mortas espiritualmente não tem? Precisando de uma palavra de ânimo, precisando de uma palavra de salvação, precisando de uma palavra de restauração, precisando de uma palavra de vida. Toque na pessoa que está do seu lado e diga, você é crente que pertence à igreja viva de Jesus. Vamos lá. Quem tem que ir? Quem está vivo. Quem tem que ir? Quem está vivo. Quem tem que ir? Quem faz parte da igreja viva. A igreja de Jesus não é uma igreja estagnada, uma igreja parada, é uma igreja cheia de amor, cheia de força, cheia de personalidade, cheia de vida.
Amém? Ah, mas eu não sou pastor. Não, isso não é coisa de pastor, isso é coisa da igreja. Jesus não deu poder a pastores. Jesus deu poder à igreja. Eis que eu vos dou poder a quem? A igreja. Jesus disse, eu dou poder a você, igreja, para você pisar em serpente e escorpiões, para você beber alguma coisa venenosa e não morrer. E você, igreja, vai em meu nome expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Porque Jesus sempre confiou na terra uma igreja viva. Quem está fazendo parte da igreja viva, diga amém. O que é que há? A Bíblia diz que havia muita adoração. A Bíblia diz que aquela igreja influenciava de uma maneira sem igual. Havia um crescimento extraordinário. Eu quero concluir deixando para você 5 perguntas para a sua reflexão. Primeira pergunta: como igreja viva, diante do que vimos, é possível que a igreja, nos dias de hoje, reproduza as marcas da igreja primitiva? Em outras palavras, a igreja do Senhor Jesus do século 21 tem condições de ser a igreja como foi nos dias dos apóstolos? Quem acha que sim, diga amém. Muito mais. Aí é que está, muito mais. Eu já ouvi crente dizer, isso aí não dá, isso aí foi antigamente. De hoje, eu digo a você, muito mais, porque Jesus Cristo não é mentiroso. Jesus Cristo disse, vocês farão obras maiores do que estas. A igreja tem condições de ser uma igreja mais operante? Tem. Tem que ser uma igreja mais generosa? Tem. Naquele tempo os apóstolos não tinham tanto dinheiro como a igreja de Jesus tem hoje. A igreja de Jesus hoje tem mais dinheiro do que a igreja dos apóstolos. A igreja de Jesus hoje tem mais templos do que no templo dos apóstolos. A igreja de Jesus hoje está em mais cidades do que no templo dos apóstolos. Então esta igreja do século 21 pode ser uma igreja viva? Não só pode, deve, tem que ser, é para ser. Porque o que tem nela é a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo está na vida da igreja. Diga comigo, diga glória a Deus. Eu faço parte da igreja viva. Segunda pergunta: de tudo que a igreja primitiva tem a nos ensinar, o que mais aponta para a sua vida cristã? Agora é uma pergunta pessoal. Você se enquadra, tem se enquadrado nessa igreja viva? Ou tem se enquadrado na religiosidade? Naquele crente religioso? Eu vou para o culto, vou contar para os irmãos que Deus me deu 10 reais hoje, 100 reais amanhã. Pelo amor de Deus. É isso. É isso que Deus quer que nós venhamos testemunhar. Deus quer que nós venhamos testemunhar do seu poder, da sua grandeza, da sua força, daquilo que Ele é, daquilo que Ele colocou dentro de nós. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha, os coxos estão andando, paralíticos andam, cego vê, a tua palavra está impressionando as pessoas. Isso é que é importante. O seu cristianismo está impressionando as pessoas. Jovens, o seu cristianismo está impressionando as pessoas. Homens,
O seu cristianismo está impressionando as pessoas. Mulheres, o seu cristianismo está impressionando as pessoas. De madrugada você é solicitada para orar. Chama aquela irmãzinha que é cheia do Espírito Santo para expulsar esses demônios daqui de casa. Aí você está impressionando. Quando alguém está realmente notando que você é diferente, você está mostrando na terra que está vivo. Amém? Está vivo. Nada melhor do que estar vivo espiritualmente. É importante estar vivo fisicamente, sim, para manter essa disposição espiritual. Terceira pergunta. Você se enquadra no perfil da igreja primitiva? Se enquadra nela, se vê nela? Você se vê nela, nessa igreja dinâmica, prática, nessa igreja que não teme, nessa igreja que Pedro está preso, a igreja está orando. Nessa dinâmica de uma igreja que os apóstolos estão lá na cadeia e a igreja está dizendo, dá autoridade a eles, Senhor. Dá autoridade para quando eles saírem dali, eles preguem com mais temor, com mais fervor, com mais poder. E faz, Senhor, mortos levantarem. Faz paralíticos andarem. Quando os apóstolos orarem, eles não orem aquela oração mecânica, mas eles orem com toda a ousadia, com todo o poder, e o milagre aconteça. Igreja viva. Ela não é uma igreja religiosa. Ela não é uma igreja apática. Ela é uma igreja que faz toda a diferença. Quarta pergunta. O que nos falta para reproduzirmos as marcas da igreja primitiva? Coragem. Coragem. Compromisso com o Senhor, se desprender do mundo, se desprender do mundo. Tem crente que ele é preso no mundo, ele vem ao culto, mas não larga o mundo. Quando pergunta assim, você tem discipulado, tem falado de Jesus para alguém? O povo não quer nada, né, pastor? Vocês sabem, né? O povo não quer nada. Ele se iguala ao povo. Ele se iguala ao povo. Eu nunca me aproximei de uma pessoa para discipular, para perder ela. Nunca. Nunca. Estou discipulando o esposo da irmã Priscila Muniz. Ele está aqui no culto. Está aqui no culto. E esse ano eu batizo ele em nome de Jesus. Porque Deus nos deu autoridade para ganhar. Deus não nos deu autoridade para perder. O Espírito que está entre nós é o Espírito que transmite vida. E eu sei que em cada encontro que eu tenho com Ele, que vou na casa dele, às sextas-feiras à tardezinha, eu vou levar aquilo que não é meu. Eu vou levar o poder de Deus. E o poder de Deus entra na vida, no coração dele. E um dia vai dar fruto. E um dia vai dar fruto, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nunca me aproximei de uma pessoa para ganhar para Jesus, para perder. Irmão Pedro está aqui. Irmão Pedro, cheguei nessa cidade, ninguém queria evangelizar ele. Eu disse, eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Hoje ele está aqui para a glória do Senhor Jesus. Deus nos deu autoridade, amado. Você pode tirar uma vida da perdição, porque você está vivo em Cristo. O poder de Cristo está na tua vida. E se o poder de Cristo está na tua vida, faz toda a diferença. Podemos reproduzir as marcas da igreja primitiva? Sim. Diga sim. Mais forte.
mais forte. A igreja de Jesus está viva. Não seja um crente apático, cheio de medo. Temos que ter temor a Deus, mas medo de ir pregar o evangelho, medo de falar do amor de Cristo, medo de tirar as pessoas da prisão, medo de orar na casa de alguém. Não, Deus não chamou a gente para isso, não. Deus nos chamou para ir lá e orar e quebrar os altares de Baal, e libertar aquelas vidas, tirar aquelas vidas do cativeiro. E quem é vivo tem poder para fazer isso. Oh, glória a Deus! E a última pergunta é: você tem feito a sua parte para que a sua igreja fique parecida com a igreja primitiva? Agora eu falo para os crentes da igreja missionária apacentar. Você tem feito a sua parte para que essa igreja missionária apacentar seja uma igreja viva? Irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte na oração, no jejum, na pregação, na oração nos lares, expulsando os demônios. Faça a sua parte. Amém? Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Eu digo a você que eu não fiquei nada satisfeito. Hoje, domingo, a nossa igreja em Nova Açores fechada. Eu não gostei nada disso. Mas vou resolver o problema. Não gostei nada disso. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É o que está escrito. É o que está escrito. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela vai além das quatro paredes. A igreja de Jesus vai além dos palácios dos governadores. A igreja de Jesus está acima de principado, de potestade, de demônio, de quem quer que seja. É a igreja viva. E os que fazem parte dela chacoalham a mão assim. Aleluia. Parte da igreja viva. E não numa igreja monótona, sem graça, religiosa. Nós já saímos da tradição religiosa, mecânica do nosso passado. Para quê? Para vivermos uma igreja vibrante, viva, cheia do poder. Aonde passamos, alegramos os corações das pessoas. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É para por onde você passar, por onde eu passar, por onde nós passarmos, as pessoas se alegrem, as pessoas se convertam, as pessoas digam de mim, de você. Ali vai um verdadeiro cristão. Chama ele para orar por nós. Lembra de Elias, lembra de Eliseu? A mulher disse: veja que tu és um homem de Deus, as tuas palavras são poderosas. Então nós temos que levar essa palavra poderosa, temos que levar esse poder que emana do Senhor para as nossas vidas. Diga: o Espírito de Deus não é covarde, e Ele está sobre mim. Quantos fazem parte da igreja viva de Jesus Cristo, se coloquem de pé.